Minha esposa sumiu. A mensagem dela no dia seguinte partiu meu coração. Quando ela saiu naquela noite, eu não fazia ideia de que seria a última vez que a veria do jeito que eu conhecia. Era uma quinta-feira qualquer, daquelas em que a rotina tenta sufocar o casamento, sabe? Trabalho, mercado, contas, um jantar apressado no micro-ondas e o som da máquina de lavar funcionando ao fundo. Eu estava exausto do expediente, mas feliz por ser o meu dia de escolher o filme, uma tradição nossa às quintas. Só que naquela noite, ela disse que ia sair com uma amiga. A Geis vai passar aqui em 5 minutos. Preciso arejar a cabeça. Ela não me beijou. Não olhou nos meus olhos. Só saiu. Não achei estranho de imediato. Ela vinha demonstrando sinais de cansaço mental, uma mistura de estresse com uma inquietação que eu não conseguia decifrar. Coisas pequenas. Silêncios longos. Olhares perdidos. O tipo de coisa que a gente percebe, mas não sabe como abordar sem parecer controlador ou dramático. A madrugada passou. Ela não voltou. Eu mandei mensagem às 2h37 da manhã. Tá tudo bem? Sem resposta. Às 3h12, liguei. Chamou até cair na caixa postal. Às 4h, tentei de novo. Nada. Tentei não surtar. Convenci a mim mesmo que ela poderia ter dormido na casa da Geis, que o celular tinha descarregado, que eu estava exagerando. Eu não queria ser aquele cara que entra em pânico à primeira ausência. Não queria sufocar. Mas quando amanheceu e nenhuma mensagem apareceu, meu peito apertou de um jeito diferente. O celular dela ficou mudo. As redes sociais, congeladas. E a Geis, bom, quando finalmente consegui falar com a Geis, ela disse a frase que gelou meu sangue. A gente nem se encontrou ontem. Ela desmarcou comigo de tarde. A mente começa a correr nessas horas. Imagina tudo. Roubo, sequestro, acidente, traição, fuga. Tudo ao mesmo tempo. Tentei manter a calma. Liguei para o trabalho dela, não apareceu. Liguei para os hospitais da região. Nada. Polícia? Só podemos registrar desaparecimento após 24 horas, senhor. Eu não sabia o que fazer com aquele tempo. Passei o dia em piloto automático, entre ligações, mensagens, perguntas para vizinhos, checagem de cartões de crédito, localização do celular, desativada. Era como se ela tivesse evaporado. Um buraco no espaço. Na noite seguinte, sentado no sofá sem conseguir comer, dormir ou pensar direito, o celular vibrou. Uma única mensagem. Não me procure. Não estou em perigo. Eu só precisava ir, me perdoa. Curta. Seca. Fria. Mas tinha um detalhe que me destruiu por dentro. Ela mandou isso da nossa casa de campo, um lugar que ela dizia ser o nosso refúgio, onde a gente só ia em datas especiais. Um lugar que, até onde eu sabia, estava vazio. O rastreador do WhatsApp entregou a localização. Eu nunca quis tanto estar errado na vida. Mas fui. Sozinho. Com o coração estraçalhado e uma pergunta que não parava de martelar: por que ela fugiu de mim? Quando eu cheguei na casa de campo, o lugar parecia exatamente como deixamos meses antes. As plantas secas, o cheiro de madeira envelhecida, aquela paz incômoda que só o silêncio total consegue causar. O carro dela estava lá. Estacionado de lado, com o banco do passageiro reclinado. Na varanda, o par de tênis que ela usava sempre que queria se reconectar com a natureza. Eu lembro de rir disso da primeira vez que eu vi, agora aquilo me fazia querer vomitar. Bati na porta. 1, 2, 3 vezes. Nada. Pensei em arrombar. Pensei em ligar para a polícia. Pensei em sentar na grama e esperar ela sair. Mas aí ouvi a voz dela, abafada, do outro lado da porta. Vá embora, por favor. Era ela. A voz da mulher que dormia do meu lado há 7 anos. A mesma voz que sussurrava "te amo" de manhã cedo quando achava que eu ainda estava dormindo. Agora essa mesma voz me dizia para ir embora. É sério isso?
Você me manda uma mensagem dessas e acha que eu vou simplesmente... Eu não quero te machucar. Mas eu não posso voltar. Me respeita. Me respeita. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça o caminho inteiro de volta. Como se eu fosse o problema. Como se eu tivesse feito algo terrível. Mas a verdade é que, talvez eu tenha feito. Conheci a Amanda num festival de música em Austin, em 2014. Ela usava uma camiseta do The Strokes e uma bota que fazia um barulho engraçado no asfalto. A gente se esbarrou na fila do banheiro químico, romântico, eu sei, e ficamos grudados o resto da noite. Quando o show acabou, a gente já estava de mãos dadas como se fossemos um casal de anos. Nos primeiros 2 anos, era tudo perfeito. Aquela paixão intensa, cheia de madrugada assistindo documentário, viagens de última hora, bilhetinhos colados na geladeira com piadas internas. A Amanda era elétrica, espontânea, daquelas que decidia pintar a parede da sala às 3 horas da manhã porque bateu uma vontade. Eu era o contrário. Rígido com horários, mais pé no chão, preocupado com planilhas e seguros de vida. Mas funcionava. O equilíbrio estava ali. A gente casou em 2018, num casamento simples no quintal da casa dos pais dela. Começamos uma vida juntos em Dallas, num bairro tranquilo. 2 empregos estáveis, uma renda decente, planos de ter filhos quando chegasse a hora. Só que o tempo não espera ninguém. E quando você percebe, os bilhetinhos viram listas de mercado, os documentários viram silêncio no sofá, e a paixão vira logística. A Amanda começou a trabalhar com produção de eventos, e com isso, viajava bastante. Eu mantive meu emprego fixo numa empresa de software, home office desde a pandemia. Era comum passar dias sem nos vermos direito. Ela chegava exausta, eu estava sempre atolado. Teve um dia em que ela chegou de uma viagem a trabalho e eu nem percebi. Sério. Eu estava tão focado em uma entrega de projeto que só ouvi a porta batendo e pensei que era o vizinho. Quando me dei conta, era ela. Em pé no corredor. Com 2 malas e o rosto inchado de tanto chorar. Você nem sentiu minha falta? E eu só consegui balbuciar um claro que senti, mas soou vazio até pra mim. A gente começou a se afastar depois disso. Não foi de uma vez. Foi lento. Invisível. Como uma infiltração atrás da parede, que só mostra o dano quando já tá tudo podre. Ela começou a dormir no quarto de hóspedes alegando insônia. Eu aceitei. Começou a sair sozinha para cafés, para longas caminhadas, a esfriar a cabeça. Eu não perguntei. Começou a dizer que queria um tempo, que precisava se encontrar. E eu, medroso, fazia de tudo para não contrariar. Até o sexo parou. Ela dizia que estava cansada. E eu fingia que não notava. Teve uma noite em que eu a ouvi chorando no banheiro. Era um choro contido, doloroso. Fiquei do lado de fora da porta, com a mão esticada no ar, mas sem coragem de bater. Eu não sabia mais como alcançá-la. Comecei a me sentir como um colega de apartamento. Um figurante na vida da minha própria esposa. E talvez ela também se sentisse assim. Talvez fosse isso que doía nela. Depois do sumiço, comecei a revirar tudo. Mensagens antigas, fotos, e-mails. Até liguei para a mãe dela, uma mulher sempre doce, mas que naquele dia me atendeu com uma frieza fora do comum. Amanda me ligou ontem. Disse que precisava de espaço. Que tá segura. Eu respeito isso. Acho que você devia também. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Comecei a pensar em tudo que podia ter feito diferente. Ter sido mais presente. Menos frio. Ter escutado mais. Talvez eu tenha me acomodado. Talvez tenha falhado como marido. Mas parte de mim também sentia raiva. Raiva dela ter simplesmente sumido. De ter me deixado no escuro. De não ter conversado. De não ter confiado em mim para lidar com o que quer que fosse. Porque Amanda nunca foi covarde. Ou, pelo menos eu achava que não. Na terceira noite depois do sumiço, recebi um e-mail.
Um PDF anexado. O título: Minha Verdade. O arquivo tinha 7 páginas. Começava com um simples: se você ainda se importa comigo, leia tudo até o fim. Eu li. E reli. E depois fiquei encarando a tela do notebook por horas como se ela fosse me responder de volta. Era uma carta. Uma confissão. Um desabafo, desses que você só escreve quando já sabe que não tem mais volta. Cada linha dela me desmontava. Eu sei que isso vai parecer covarde, mas essa é a única forma que encontrei de me explicar sem ser interrompida, sem ter que olhar nos seus olhos e me sentir culpada por tentar sobreviver. Ela falava sobre a solidão. Não aquela que vem de estar sozinho, mas a que nasce dentro de um relacionamento. A sensação de ser invisível mesmo dividindo a mesma cama. De acordar todo dia ao lado de alguém que já não te vê mais. Você virou meu colega de quarto. Um amigo distante. Um homem bom, mas que se perdeu de mim. Ela contava que tentou, que esperou. Que cada passeio sozinha era uma tentativa desesperada de sentir algo, qualquer coisa, que lembrasse quem ela era antes do casamento, antes das planilhas, antes do silêncio. Eu sentia falta de mim. E isso é uma das coisas mais difíceis de admitir, que o casamento me apagou. Na 3ª página, veio o golpe. Ela conheceu alguém. Um colega de um dos eventos que produziu. Começaram trocando ideias sobre trabalho, depois livros, depois filmes, os mesmos que ela gostava, e eu sempre dizia que um dia veria com ela. Ele me escutava. Prestava atenção. Me fazia rir de verdade. E não, eu não te traí fisicamente. Mas emocionalmente, sim. Eu traí. Eu me entreguei em conversas que escondi de você. Eu me apaixonei por alguém que me via. Eu fechei o notebook com força. O barulho seco no tampo da mesa ecoou pela sala. Fiquei parado por minutos. O peito latejava. Era raiva, era tristeza, era humilhação. Tudo ao mesmo tempo. Voltei, reli. Na página 5, ela dizia que o cara não sabia que ela era casada. Que ela mentiu. Que só contou tudo depois que percebeu que aquilo ia longe demais. Ele ficou em choque. Disse que não podia continuar. Que eu precisava resolver minha vida primeiro. E foi isso que me acordou. Não ele. Mas o choque. A vergonha. O quanto eu tinha me perdido de mim mesma. Ela contou que saiu naquela noite sem saber para onde ia. Só dirigiu. Que rodou por horas. Chorou no volante. Pensou em ir para um hotel, mas acabou lembrando da casa de campo. O lugar onde tudo ainda parecia ter um pouco de nós. Eu não vim aqui para ficar com ele. Nem para fugir de você. Eu vim aqui para lembrar quem eu era. Quem eu sou sem você. E, se tiver um pingo de compaixão, me deixa fazer isso em paz. No final, um pedido. Não me odeie. Eu não sou sua inimiga. Mas eu não sou mais sua mulher. E eu não posso continuar mentindo. Nem para você. Nem para mim. Fechei o laptop de novo. Desta vez, com mais cuidado. Como se a delicadeza pudesse desfazer o que eu tinha acabado de ler. Nos dias seguintes, entrei num tipo de luto que não tem manual. Uma mistura de revolta e saudade. Vontade de ligar para ela e ao mesmo tempo nunca mais ouvir a voz dela. Eu passava horas encarando o celular, lendo e relendo conversas antigas, fotos de viagens, vídeos idiotas no Instagram onde ela ria alto demais. Comecei a beber. Nada exagerado, mas o suficiente para não dormir sóbrio. Me afastei do trabalho. Disse que estava lidando com questões pessoais. Fui educado. Frio. Profissional. A máscara de sempre. Mas por dentro? Um caos. E foi nesse caos que a Geis reapareceu. Aquela mesma amiga com quem a Amanda deveria ter saído naquela noite. Ela me ligou, do nada. Voz tensa. Eu não devia estar fazendo isso, mas a Amanda me ligou hoje. E ela disse que ia voltar para casa de Dallas amanhã para pegar as coisas.
Que você não ia estar. Mas, sei lá, tô preocupada. Preocupada por quê? Porque ela não parece bem. Ela tá falando em sumir de vez. Em vender tudo. Mudar de estado. Ela nunca falou assim antes. A Jay sempre foi próxima da Amanda. Mas nunca intrometida. E o fato dela estar me ligando, quebrando essa barreira, me alarmou. Você acha que ela tá correndo risco? Não sei. Mas você devia estar lá quando ela chegar. Nem que seja para ter certeza de que ela tá viva e inteira. Aquilo me deixou em alerta. Esperei. No dia seguinte, estacionei na rua, uns 5 carros longe de casa. Fiquei observando. Era 16h02 quando ela chegou. Cabelo preso de qualquer jeito. Moletom largo. Um semblante que não parecia o dela. Ela entrou rápido. Como se estivesse fugindo do mundo. Esperei 10 minutos. Depois fui até a porta. Bati. Silêncio. Chamei. Amanda? Sou eu. Ela apareceu na porta com os olhos vermelhos. Sem maquiagem. Sem forças para fingir. Eu pedi para você não vir. Eu sei. Mas eu precisava te ver. Eu precisava ter certeza de que você tá bem. Ela não respondeu. Só se encostou na porta e começou a chorar. Um choro contido, resignado. Eu não encostei. Não tentei abraçar. Só fiquei ali. Esperando. Você não merece isso, ela disse. Você sempre foi bom pra mim. Eu que me perdi. Eu que fudi tudo. Amanda. Eu vou sair da sua vida. Prometo. Só, me dá tempo. Eu só quero respirar. Aquela foi a última vez que a vi. Ela saiu da casa 2 dias depois. Levou poucas coisas. Mandou uma mensagem curta. Obrigada por respeitar meu espaço. Eu te desejo tudo de bom. Bloqueou meu número logo em seguida. E então, o silêncio. A dor maior não foi o abandono. Foi o fato de ela ter ido embora como se nunca tivesse estado comigo. Ela não deixou uma foto nossa, uma carta escrita à mão, uma lembrança qualquer. A Amanda só desapareceu. Como se os últimos 7 anos fossem um erro que ela precisava esquecer. Na semana seguinte, eu entrei num modo automático. Comecei a organizar a casa como quem limpa um quarto de hospital depois de um paciente fugir no meio da madrugada. Guardei as coisas dela. Algumas doei. Outras, coloquei em caixas e empilhei na garagem. E foi mexendo num dos armários do quarto de hóspedes que encontrei algo que me fez congelar. Um caderno. Capa dura, desgastada nas pontas. Eu nunca tinha visto antes. Era o tipo de caderno que Amanda usava para rabiscar ideias, escrever pensamentos. Ela sempre foi meio nostálgica com papel e caneta. Abri sem pensar. E ali estava, páginas e mais páginas de pensamentos soltos, anotações sobre a vida, frases de efeito, reflexões sobre o casamento. E entre elas, conversas impressas. Com ele. O cara. Ela imprimiu. Talvez para refletir, talvez para guardar, talvez para se punir. Mas estavam lá. Conversas do WhatsApp, do Instagram, até prints de e-mails. E foi ali que a raiva nasceu de verdade. Não porque ela se apaixonou por outro, mas porque ela mentiu até o fim. Em uma das conversas, que datava de 2 semanas antes do sumiço, ela dizia: ele é doce, mas eu não sinto mais nada. Só culpa. Fico olhando para ele e pensando, como é que eu deixei minha vida virar isso? E o cara respondia: você merece ser feliz. Não se prenda por pena. Ela responde com um emoji de coração. E logo depois. Pensei em contar tudo. Mas ele não ia entender. Ia me prender nessa vida de novo. Eu não consigo. Eu não ia entender? Ela me pintou como um carrasco emocional. Um homem que a sufocava com amor. Ela tirou de mim até o direito de tentar.
E foi aí que tudo mudou. Não foi vingança. Foi clareza. Na semana seguinte, procurei um advogado. Iniciei o processo de divórcio. Rápido. Direto. Sem conversa. Mandei a notificação via e-mail, com os documentos anexados, e um bilhete impresso que escrevi com a mão firme, mas o coração em cacos. Você queria espaço. Aqui está. A casa vai ser vendida. As contas divididas. As lembranças? Ficam comigo. Porque, ao contrário de você, eu estive presente em cada uma delas. Ela não respondeu. Só assinou digitalmente e devolveu os papéis no dia seguinte. Sem comentário. Foi libertador. Triste, mas libertador. Comecei a mudar a casa. Tirei quadros. Doei o sofá onde assistimos 1000 filmes. Fiz uma reforma pequena no banheiro. Coisas simbólicas. Tentei recuperar o lugar. Torná-lo meu. Mas ainda assim, a sensação de vazio me seguia. Como se algo ainda faltasse ser dito. Algo que precisava ser retirado de mim para que eu pudesse seguir. Foi aí que escrevi um e-mail. Não para ela, mas pro cara. Demorei 3 dias para encontrar o nome completo dele nos papéis impressos do caderno. Depois de um tempo fuçando, achei o perfil no LinkedIn. Trabalha com produção audiovisual em Houston. Encontrei o e-mail corporativo. Escrevi o seguinte: Oi. Você não me conhece pessoalmente, mas talvez me conheça pelas entrelinhas. Eu sou o marido, ou ex-marido, da Amanda. Não escrevo para culpar você. Nem para desabafar. Mas acho que alguém precisa te agradecer. Obrigado por mostrar para ela que faltava alguma coisa. Obrigado por fazer o papel que eu não fui capaz de cumprir. Obrigado por quebrar a fantasia em que vivíamos. Graças a você, ela teve coragem de sair. E graças a ela ter saído, eu voltei para mim mesmo. Espero que estejam felizes. Ou, ao menos, conscientes do que causaram. Agora é minha vez de reconstruir. Sem mentiras. Sem me anular. Sem fingir que tá tudo bem. Um abraço. PS, não se preocupe. Eu nunca vou aparecer na sua vida. Você já apareceu o suficiente na minha. A resposta veio 2 dias depois. Cara, eu não sei nem como começar. Eu não tô com ela. Nunca estive. Quando descobri que era casada, cortei contato. E fiquei mal por ter participado, mesmo sem saber. Te peço desculpas. Sinceras. De verdade. Você parece melhor que ela jamais descreveu. A última frase ficou na minha cabeça por dias. Você parece melhor que ela jamais descreveu. Me fez perceber o quanto a imagem que ela criou de mim já não tinha nada a ver com a realidade. Talvez ela precisasse me transformar num vilão para se permitir fugir. Talvez fosse o jeito dela de lidar. Mas o que importa é que agora eu sei que não fui o problema. Fui o passageiro de uma viagem que ela já tinha decidido abandonar. E a melhor parte: ela não pode mais me levar junto. Já se passaram 5 meses desde que ela foi embora. Às vezes ainda acordo achando que vou encontrar a Amanda na cozinha, de moletom, preparando café com aquele jeitinho distraído de sempre. A mente tem dessas armadilhas. Mas logo o cheiro do vazio me lembra que agora sou só eu. E quer saber? Não é tão ruim quanto eu imaginava. Comecei terapia, coisa que ela sugeriu tantas vezes e eu sempre ignorei. Achei que não precisava. Mas, ironicamente, foi o primeiro passo para sair do buraco em que eu nem sabia que tinha me enfiado. Redescobri meus próprios silêncios. Voltei a correr de manhã. Cozinhar para mim mesmo. Escrever. Reencontrei amigos que eu havia deixado de lado. E, mais do que isso, reaprendi a curtir minha própria companhia. Sim, ainda dói de vez em quando. Tem dias em que eu escuto uma música que ela gostava ou vejo uma paisagem que me lembra ela e bate um nó na garganta. Mas não é mais desespero. É só saudade.
saudade de uma versão de nós que não existe mais. Eu aprendi, da maneira mais dolorosa possível, que nem todo final precisa de um culpado. Às vezes as pessoas se perdem. E às vezes a pior traição não é a física, é a emocional, a lenta, a silenciosa, a que acontece quando alguém para de te enxergar e você nem percebe. Mas o que mais me marcou em tudo isso foi o quanto eu me deixei sumir também. Me anulei tentando manter um casamento que já tinha virado um eco. Hoje eu entendo que o amor, sozinho, não segura ninguém. E que não adianta segurar uma corda que o outro já largou faz tempo. Ah, e caso alguém esteja se perguntando, não, eu não odeio Amanda. Não guardo rancor. O que ela fez foi cruel, sim. Mas também foi sincero, no fim das contas. Teve coragem de fazer o que eu não tive, romper com a mentira. Espero que ela esteja bem. Espero que tenha encontrado o que tanto procurava. Mas, acima de tudo, espero que nunca mais precise destruir alguém para se encontrar. Eu, pelo menos, tô aqui. Inteiro. Remendado, talvez. Mas inteiro. E pronto para recomeçar, dessa vez, comigo mesmo em primeiro lugar.